Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor, para que possamos nos edificarmos com a Palavra de Deus. Porque nesses últimos dias, onde tem muitas mentiras no mundo e principalmente no Brasil, devemos nos fortalecer com a verdade de Deus. Então, no estudo passado, nós falamos sobre o cristão e a política. Esse estudo vai ser o pastor e a política. Então, o cristão pode ser político, nós vimos no estudo passado. Nesse estudo, nós vamos falar o pastor e a política. O pastor pode ser político, pode participar da política. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia concorda ou não? Se os profetas de Deus, se os sacerdotes, se o pastor, porque o pastor é o mesmo sacerdote, e também o profeta, né? Se ele pode se envolver na política. Se o cristão comum pode se envolver na política. Então, no estudo passado, nós já estudamos, né, de onde foi que se originou o partido de oposição ao governo de Deus e a influência que ele tem nos governos humanos. Hoje estudaremos se o pastor, sacerdote, profeta ou religioso pode fazer parte da política. O que é que os irmãos acham? Pode ou não? Sempre ouvimos, né? Não, mas cristão não pode se envolver com a política. Será que isso é verdade? Será que a Bíblia concorda com isso? Então vamos atrás da verdade na palavra de Deus. Se Deus condena ou não a participação deles na política, Deus condena a participação dos religiosos, do pastor, do sacerdote, do profeta, do cristão na política. Então hoje nós vamos falar sobre isso, só que vamos falar primeiro da nação de Israel. Então o primeiro governante de Israel foi o próprio Deus. Então o governo de Israel era o governo de Deus. Só que Deus, ele é espírito, e Deus governava através do homem, da pessoa que ele escolhia. Seja bem-vinda, Joyce. E Deus, o primeiro homem que Deus escolheu para que através desse homem ele governasse o povo, esse homem foi Moisés. Então, o primeiro homem que Deus escolheu para liderar o povo, para que através desse homem Deus governasse a nação de Israel, este homem foi Moisés. Então, quem era Moisés, né? Moisés, ele era um profeta. Moisés, ele era profeta. Seja bem-vinda, Márcia. Márcia. Então, que o Senhor lhe abençoe. O rei e o sacerdote, o profeta, então, eles sempre estavam juntos. Acho bem que eu passei aqui demais. Então, o primeiro homem que Deus escolheu foi Moisés. Então, Moisés foi o primeiro líder que Deus escolheu para, através de Moisés, Deus governar, Deus reinar sobre a nação de Israel. Depois, Deus escolheu um outro líder. Deus escolheu Josué. Então, quando Moisés morreu, então Deus escolheu Josué para liderar a nação, mas sobre o governo de Deus. Deus também governou através dos juízes
não é? Dos profetas e dos sacerdotes. Então nós vemos lá no livro de Juízes, Sansão era um destes juízes, né? E Samuel também, ele era juiz, mas tinha Eli, que era sacerdote. Samuel e Sansão, eles eram juízes, mas também eram profetas. Então, na nação de Israel, começou os religiosos usado por Deus. Deus escolhia estes homens que tinham um relacionamento íntimo com ele na parte religiosa para levar aquilo que Deus queria para a sua nação. E assim Deus governou muitos anos a nação de Israel. Então, o começo do governo de Israel foi assim. Deus era o rei, mas usava um sacerdote, juiz, o profeta, para liderar, não é, o povo, mas sobre o governo de Deus. Então, quando o povo não quis mais este tipo de governo, quer dizer, eles não quiseram mais, as pessoas, a nação, não quis mais que Deus governasse através de um líder religioso, né? Então, nós vemos o líder religioso e o Deus eterno se comunicando para governar uma nação. Mas o povo resolveu escolher um rei que fosse humano, um rei que fosse igual às outras nações. Então, o povo de Israel rejeitou aquele tipo de governo, o governo de Deus, o rei dos reis. Eles queriam um governo como todas as nações. Então, mudou o tipo de governo da nação de Israel. Então, houve essa mudança, né? Israel agora rejeitou o governo de Deus através dos seus profetas, dos seus juízes e dos seus sacerdotes e quis ser igual às outras nações pagãs, né? Com o seu rei, com sua maldade, com seu jeito, fazendo o que queria. Então, quando o rei... Então, Deus, ele mandou Samuel ungir um rei, do jeito que a nação pediu. Então, a nação estava em pecado, afastada de Deus, e pediu um rei igual às outras nações. Então, Deus deu um rei conforme a nação quis. Então, Deus, ele dá aquilo que conforme a gente quer, né? Então, devemos ver o que queremos. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. E a nação de Israel, depois que escolheu um rei humano, tirou o rei dos reis, o rei espiritual, o rei o Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso. Então, a nação de Israel só foi piorando, só foi se afastando de Deus e sendo derrotada e destruída e dominada, né? Então, quando o rei que assumia o trono, esse rei, ele queria o governo de Deus, ele queria a orientação de Deus, então ele ia até o sacerdote ou profeta, pedir que ele fosse a Deus, pedir a Deus a direção para tudo aquilo que ele queria fazer. Mas quando o rei era um rei que não queria a direção de Deus, então ele não queria saber dos profetas de Deus. Então a área religiosa era deixada de lado. Então o rei e o sacerdote, o profeta, estavam juntos. Se o rei era maligno, ele não queria os profetas de Deus. Eles não queriam a orientação de Deus. Eles não queriam a direção de Deus. E a nação ia de mal a pior. Então devemos prestar atenção, devemos estudar a Bíblia
para não andarmos enganados por Satanás. Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então o profeta, ele ficava na área espiritual da nação. Ele se comunicava com Deus para levar a orientação de Deus para o rei. Então, se todas as nações tivesse os sacerdotes, o seu rei, o seu governante, o seu presidente, tivesse um sacerdote, um profeta de Deus ao lado deles, orientando, o mundo não estaria como está. Mas, infelizmente, não querem. E, geralmente, os profetas que eles escolhem são profetas que servem a Satanás. São pessoas malignas. E, por isso, estas nações estão indo de mal a pior. Então, o profeta na área espiritual da nação e também ao lado do rei, e o rei na área humana, na liderança, governando a nação. Então, assim era o governo da nação de Israel depois que escolheu um rei. Então, tirou Deus do governo, botou um homem, mas o sacerdote estava sempre ao lado do rei. Estava sempre buscando a orientação de Deus para o rei. Isso quando o rei queria, não é? Quando ele era um rei que temia a Deus. Então, Deus também diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, a nação que tem Deus como Senhor é porque o seu líder, o líder desta nação, serve ao Senhor. O líder desta nação teme ao Senhor. O líder desta nação quer obedecer à palavra do Senhor. Então, a nação só é feliz se o seu governante for do Senhor. Se não for do Senhor, ele não vai querer fazer a vontade do Senhor. E esta nação não será feliz. Por isso diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se o líder da nação, se o presidente, se o governador, se o prefeito, se o rei serve ao Senhor, esta nação vai ser feliz, porque ele vai querer obedecer à palavra de Deus. Mas se este rei, este governante, esse presidente, esse líder não serve ao Senhor, então ele vai perseguir o povo de Deus. Então devemos prestar muito bem atenção no que estamos vendo no Brasil e no mundo. Muitas outras nações estão sendo lideradas, governadas, administradas por pessoas malignas, e o povo tem gemido, e o povo tem fugido, e o povo tem sido escravizado. E as pessoas estão comendo lixo. Devemos prestar atenção se é isto que queremos para a nossa nação. Então, Satanás tem pregado que os pastores, sacerdotes e os profetas não podem se envolver na política. Isso é mentira de Satanás. Se isto fosse verdade, a nação de Israel não andava o seu rei, o seu governante, não andava junto com o sacerdote, pedindo a direção de Deus. O rei só não queria a direção de Deus quando esse rei era maligno, quando ele não obedecia a Deus. Mas se ele obedecesse a Deus, ele queria a direção de Deus. Ele queria que o povo adorasse a Deus. Ele queria obedecer a palavra de Deus. E o sacerdote estava ali ao lado dele para lhe ajudar, indo à presença de Deus, buscando a sua direção. Satanás também é espírito, e ele governa o mundo através dos dele. Preste atenção. Quando os homens escolhem um homem maligno para governar,
Quem vai governar através desse homem é Satanás. Mas quando o homem escolhe um homem que serve a Deus, Deus vai governar através desse homem. Preste atenção, porque só existe 2 governos no mundo. Nós vimos no estudo passado. Então, existe o governo de Deus e o governo de oposição a Deus. Então, quem não é por Deus, quem não está na direção de Deus, está na direção do opositor de Deus. Não existe outro meio. Os 2 seres espirituais, eles vêm para a área visível, para a área terrena, para a área humana. Então, ou você escolhe Deus, ou você escolhe o maligno. Se Satanás governa o mundo através dos que são dele, como Deus iria governar o mundo se não for através dos seus também? Então, em todo o mundo, existe aqueles governantes que Deus coloca naquela nação, porque o povo quer, porque o povo escolhe, e Deus manda um líder conforme a nação quer. Se a pessoa não quer, se a nação não quer, então Deus manda um líder conforme a nação pede. Então agora eu pergunto, que tipo de líder a nação brasileira está pedindo? Que tipo de líder a nação brasileira está querendo escolher? Então preste atenção, meus irmãos e minhas irmãs. O que Deus nos ensina na sua palavra. Aqui no Salmo 33:12 nos diz assim. 33:12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, nós no Brasil temos uma boa parte, uma grande parte de pessoas que se dizem filhos de Deus, que se dizem salvos em Jesus, que se dizem cristãos. Mas será que são mesmo? Então Deus está dizendo, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Será que nós somos herança de Deus? Então Deus não pode ser Senhor de uma nação que o governo, que o governante é do diabo, que o governo dessa nação está sendo dominado por Satanás, está sendo guiado pelo diabo. Então, por quê? Por aqueles servos do maligno. Então, se uma nação está sendo governada por pessoas que não servem a Deus, que apoia, que segue ideologias contrárias a que Deus nos deu, então Deus não está governando aquela nação. Logo, aquela nação não será feliz. Porque o que o diabo quer é o contrário daquilo que Deus quer. Jesus disse que não há união entre as trevas e a luz. Não há comunhão entre o crente e o descrente. Não há comunhão entre as trevas e a luz. Não existe. Os objetivos de Satanás são diferentes dos objetivos de Deus. Deus quer uma família que ele fez, homem, mulher e filhos, unidos servindo a ele. Satanás não quer isso. Satanás quer família, homem com homem, mulher com mulher, homem com animal, homem, mulher com seu pai, homem com sua mãe. Este é o tipo de família que Satanás está mostrando para o mundo. Deus não quer que ninguém se vicie com drogas, seja que droga for. Satanás oferece as drogas para as pessoas não fazerem a vontade de Deus, não serem felizes.
Então, tudo aquilo que Deus nos deu para ter um equilíbrio na criação dele, o diabo faz ao contrário, que é para ter para haver essa falta de equilíbrio. Só olharmos o que está acontecendo no mundo. Então, a terra está gemendo. São tempestades, são vulcões, são furacões. É tudo de ruim que está acontecendo no mundo. Aqui em João 10:10 nos diz o seguinte. João 10:10. O ladrão vem somente para matar, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, aqui Jesus está dizendo, o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Então, o diabo veio matar o homem, tanto espiritualmente como fisicamente. Espiritualmente, ele quebrou a comunhão que o homem tinha com Deus. Então, o diabo, ele roubou do homem a paz que o homem tinha com Deus. Veio roubar a felicidade que o homem tinha em estar na presença de Deus. Seja bem-vinda, Chaga. Então, o diabo veio destruir a comunhão entre o homem e Deus. O diabo veio destruir a vida espiritual do homem com Deus. Ele veio matar. Ele veio destruir financeiramente o homem. Então, ele veio destruir a vida espiritual, material e financeira. Então, o diabo ele não quer que você tenha comunhão com Deus. Ele não quer que você prospere na vida. Ele não quer que você seja feliz com ninguém. Porque ele é assassino. Jesus disse que ele é assassino. Ele é mentiroso. Ele é a pura maldade. Então, mas Jesus, ele veio para dar de volta para o homem tudo que Satanás roubou do homem lá no Éden. Jesus veio devolver ao homem a paz com Deus, a comunhão que se havia perdido lá no Éden e também a prosperidade de todas as formas. Mas para isso é preciso que o homem queira este Jesus. Creia em Jesus verdadeiramente e receba ele no seu coração. Aqui em Provérbios 29, nos diz assim. Provérbios 29. Provérbios 29, 2 diz assim. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Então, quando domina o perverso, o povo geme, o povo suspira, porque o perverso, ele traz opressão para o povo, para as pessoas. É por isso que aqui em Provérbios diz, quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira, o povo geme. Então, por que a multiplicação dos justos faz o povo feliz? Porque o justo, ele quer o bem para todos. Ele quer ajudar, ele quer fazer a vontade de Deus, ele quer a felicidade de todos. Ele é obediente a Deus e ama o próximo. Como Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas o perverso não ama ninguém. O perverso, ele não ama nem a ele mesmo. Porque nele não existe amor.
O prazer que ele tem é de fazer a maldade, é de ver os outros sofrerem. Ele é egoísta e só pensa nele. Então, a nação que é governada por pessoas, por perversos, pessoas perversas, não há felicidade e nem prosperidade para todos, e sim somente para os que pertencem ao poder. Então, os perversos, eles são parasitas. Os perversos são os parasitas do mundo. Eles sugam as pessoas com seus impostos, com suas cargas e não dão nada para essa pessoa, até essa pessoa morrer. Basta olharmos para as nações ao nosso redor, né? Por exemplo, Nicarágua, Venezuela e outras, né, por aí. O resto da população vive na pobreza e na opressão destes governos iníquos. Então, quando o perverso governa, é isto que acontece. Eles escravizam as pessoas, dão migalhas para que essas pessoas sempre estejam debaixo do comando do poder deles. Então, Satanás, o objetivo de Satanás é diferente do objetivo de Deus. Então, não pode existir esta comunhão entre Deus e o maligno. Os objetivos são diferentes. Então, o primeiro governo humano que o povo de Deus pediu a Deus foi um governo igual ao das outras nações. E Deus ouviu o povo e deu Saul. Qual é o governo que estamos pedindo a Deus? É o governo segundo ele ou é o governo segundo as nações dos perversos? Então Deus, ele vai nos dar aquilo que o nosso coração deseja. Mas Deus rejeitou Saul como rei e escolheu Davi, que era segundo o seu coração. Então Saul, ele quando assumiu o governo de Israel, ele quis ser mais poderoso do que Deus. Ele rejeitou a Deus. Ele não foi obediente à palavra de Deus e Deus rejeitou ele. Deus não tolera a desobediência. Deus não aceita o pecado, porque o pecado dá legalidade a Satanás. E Satanás, ele veio matar, roubar e destruir. Satanás, ele trouxe a desordem para o mundo. Deus fez tudo bem equilibrado, tudo em harmonia. Mas quando Satanás levou o homem ao pecado, essa harmonia acabou e a terra foi amaldiçoada. E hoje nós vemos o que acontece na terra. Então, e os pastores podem ser políticos? O que a Bíblia nos ensina sobre isto? Então, nós já vimos que em Israel eram os sacerdotes, os juízes e os profetas junto. Quer dizer, no começo da nação, Deus usava eles como líder para reinar através desses homens. Mas depois que a nação pediu um rei humano, então Deus colocava os seus profetas ao lado do rei para quando o rei precisasse, né, a direção de Deus, fosse até o líder religioso pedir que ele fosse a Deus para que Deus desse a direção. Mas isso era só quando os reis eram reis obedientes a Deus. Os que não eram, não queriam os profetas de Deus. Eles preferiam os profetas falsos, né? Porque eram mentirosos igual eles. Então, os pastores podem ser políticos? Então, o que a Bíblia nos ensina sobre isto? Então, nós já vimos que Israel, Deus usou os sacerdotes, os profetas, os juízes, os líderes religiosos para ser estes líderes da nação. Logo, a nação foi liderada humanamente por estas pessoas
sobre o governo de Deus. Então foram os religiosos quem primeiro lideraram a nação sobre o governo de Deus. Depois foi que mudou. Mas e as outras nações, né? Já nas nações que não é Israel, as nações que são nações pagãs, que não conhecem Deus, que não tem Deus como o seu Deus, será que nós podemos fazer parte deste governo? Será que nós podemos fazer parte do governo de uma nação que não serve a Deus? Então, em Daniel 2, 47 a 49, nos diz assim. Daniel 2, 47 ao 49, nos diz assim. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte real. Então, aqui nós vemos Daniel. Seja bem-vindo, Luan. Então, nós vemos Daniel no governo em uma nação pagã, com um rei iníquo, ruim, que levou o povo dele, o povo de Deus, como escravo, e Deus colocou Daniel no governo daquela nação. Daniel, ele se tornou um governante. E quem era Daniel? Daniel era um dos profetas de Israel. Mas Deus colocou ele junto com o rei Nabucodonosor. E por que isso? Porque Deus, ele sabe todas as coisas. E ele queria trabalhar com aquele rei e também proteger a sua nação, porque a nação de Israel, o povo judeu, foi levado escravo para a Babilônia. Então lá Deus colocou Daniel para estar ao lado do rei, para estar orientando o rei, para estar dando conselhos ao rei. Daniel era um dos governantes. Ele era um político. O rei mandava em tudo, mas tinha os governadores, tinha os que governavam as províncias. Daniel ficou no palácio. Deus, ele faz tudo bem feito. Então, o rei Nabucodonosor colocou Daniel como governador de toda a província da Babilônia. E também colocou os amigos de Daniel para governar os negócios das províncias. Então, os amigos de Daniel também se tornaram governantes especiais. Então, nós devemos prestar atenção no que a Bíblia nos ensina. Os amigos de Daniel seriam como ministros de Daniel, né? Eles tinham que governar os negócios, eles tinham que andar em todas as províncias. É como se fosse o ministro da economia, não é? Então, Deus, ele usa os seus filhos para influenciar onde ele estiver, né? Então, quem era Daniel? Daniel era o profeta de Deus, que estava no palácio para fazer a diferença. Ele se tornou um governante.
Então Daniel era um dos profetas que Deus revelou para ele o que iria acontecer nos nossos dias e no final dos tempos. Então Daniel era esse profeta. Então Daniel foi o profeta que Deus colocou no palácio do rei Nabucodonosor, não somente para ser político. Então o objetivo de Deus colocar Daniel ali no palácio não era só para ser um político ali naquele reino, mas para aconselhar o rei e com a sua fé, com a sua fidelidade a Deus, com o seu testemunho, presta atenção, meus irmãos, com o seu testemunho, ele iria ganhar o rei para Deus. Então, onde nós estivermos, devemos fazer a diferença. Então, quando Deus nos coloca em qualquer trabalho, seja na política, política é um trabalho. Quem coloca os políticos lá nos seus lugares? Quem coloca os senadores no Senado? Quem coloca os deputados na Câmara de Deputados? Quem coloca o presidente para governar? Somos nós. Então, estes políticos são nossos empregados. Nós é que não sabemos porque não somos ensinados. De 4 em 4 anos, esses políticos eles são avaliados pelo povo para saber se queremos eles novamente ou não. Vocês estão entendendo? Então, Deus nos coloca em qualquer trabalho, seja na política, como em qualquer outro trabalho. Que tipo de trabalho? Pode ser professor, pode ser zelador, seja que trabalho for. É para nós sermos luz onde estivermos. Onde nós estivermos, devemos brilhar, devemos ser luz para fazer a diferença, para as trevas ir embora. Estas universidades, estas escolas, estas indústrias, o Brasil está corrompido com esse tipo de pessoas, porque nós temos nos omitido. Então devemos ter cuidado, porque quando o ímpio, quando o perverso governa, a nação suspira, a nação geme de sofrimento, porque vem os impostos grandes, vem a roubalheira, vem a miséria, porque nós nos omitimos muitas vezes até de votar. E Deus vai ouvir a oração daqueles que estão querendo o tipo de governo. Que tipo de governo você quer para a sua nação? Deus tem colocado 2 caminhos, né? Então, em Mateus 5, do 14 ao 16, vou ler bem aqui, Mateus, capítulo 5, versículos do 14 ao 16, nos diz assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumiar todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então nós, no lugar em que estivermos, devemos ser essa luz. A luz dos filhos de Deus tem que brilhar onde você está. Na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, com seus vizinhos, com sua família, no meio das autoridades. Você tem que brilhar. E o que é isso? É obedecer a Deus. É não se corromper. Então, Deus, ele não proíbe pessoa nenhuma de assumir um governo da terra, muito pelo contrário.
Se toda a terra tivesse governantes, que tivesse o sacerdote que fosse de Deus ao lado do governante, como tinha nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos nós tínhamos um governante que sempre estava ao lado dos governos. É o Billy Graham, não é? Ele era esse pastor que acompanhou muitos governantes nos Estados Unidos. Esses governantes pediam conselho ao Billy Graham. Então, devemos prestar atenção, meus irmãos. Então, por isso, onde estivermos, devemos ser esta luz. Não podemos andar nos corrompendo. Não é proibido, não é pecado e devemos participar da nossa nação, da política, se quisermos. Mas é para fazer a diferença. É para não deixar a nação se tornar uma coisa imunda como está o mundo. Esse pessoal fazendo leis malditas contra a palavra de Deus e contra os filhos de Deus, porque os cristãos dizem que o crente não pode participar de política porque o diabo colocou isso na cabeça das pessoas. Meus irmãos, Deus coloca profetas nos templos. Deus coloca profetas ao lado dos governantes. Deus, ele tem para cada um seu ministério. Tem aqueles que são chamados para andar de nação em nação, que são chamados de missionários. Tem aqueles que têm o seu ministério fixo em um templo. Mas cada um tem o seu chamado. E devemos fazer aquilo que Deus nos manda fazer. Então, a nossa nação, desde 2015, Deus tem revelado a podridão que tem nela. Então, Deus, ele ouviu o clamor da nação. Há muitos anos que a nação clama, a Igreja de Jesus clama por esta libertação, por este avivamento nesta nação. E Deus, desde 2015, começou a revelar a podridão desta nação. E agora esta podridão está cada vez mais visível. Então devemos ver quem Deus escolheu para que isto fosse revelado. Então o pecado tem sido revelado nesta nação porque a luz de Jesus tem brilhado através do clamor da Igreja de Jesus. Então a igreja faz anos que clamam. Eu sei que tem muitos que estão dormindo ainda. E nós precisamos acordar. Jesus está voltando. Aqui em Daniel, capítulo 6. Daniel 6, do 1 ao 3, nos diz o seguinte. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino, a 120 satrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes satrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então aqui nós vemos o testemunho. Então o rei, ele viu que Daniel era diferente dos outros. Então o rei, ele resolveu botar 3 presidentes ali no seu reino para governar, para que o reino dele não fosse roubado. Mas ele viu em Daniel um mais fiel, sem se corromper, do que os outros.
E ele queria botar Daniel sobre os outros dois presidentes, né? Os dois governos. Ele queria botar Daniel acima dos outros, porque Daniel, ele era fiel. Então, ele queria botar sobre Daniel, sobre todo o reino dele. E os outros planejaram fazer o mal a Daniel, porque eram desonestos. Então, Daniel, ele sempre foi governo nestes reinos. Ele foi no reino de Nabucodonosor. Ele foi no reino do rei que tomou, né, a nação de Nabucodonosor, que foi o rei, meu nome do rei aqui, o rei, esqueci agora aqui. Então Daniel, ele era honesto. Como é que está o nosso testemunho diante das pessoas, né? O que nós não podemos ser é desonesto. O que nós não podemos ser como cristãos, nem em governo, nem em trabalho, nem de jeito nenhum, é corruptos. Nós não podemos ser corruptos. Nós não podemos nos corromper. O pior é que tem muitos cristãos que se elegem para algum cargo na política e quando chega lá se corrompem, dando um mau testemunho. A gente vê aqui Daniel, ele se sobressaiu e o rei queria colocar ele acima dos outros, um cargo maior. Ele queria colocar Daniel como presidente de toda a província. E os outros não gostaram disso e quiseram destruir Daniel. Então Daniel era um profeta de Deus, mas colocado nos palácios para pregar o Deus de Israel para estes reis, que não era conhecido, eles não conheciam o Deus de Israel. Então, quando Deus coloca um servo dele, um filho dele, em qualquer trabalho, ou mesmo em uma escola, ou seja onde for, é para você testemunhar de Deus. Será que você está fazendo isso? Então, a nação de Israel tinha sacerdotes e outros profetas para levar a mensagem de salvação para a nação. Mas Deus colocou Daniel no palácio de Nabucodonosor, depois no outro governo, não é? Então, nós devemos ser honestos, ser obedientes, ser fiel a Deus, para que Deus nos exalte, para que Deus nos fortaleça, para que Deus veja em nós que somos realmente fiéis a Ele. Aqui em Daniel 4, 37, nos diz o seguinte. 4:37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Então, Deus colocou Daniel no palácio do rei Nabucodonosor para que ele fosse esse testemunho vivo de Deus naquele palácio. E Daniel, com o seu testemunho, com a sua fé, com a sua fidelidade a Deus e ao rei, Daniel conseguiu dar esse testemunho para o rei Nabucodonosor. E Nabucodonosor, no final da sua vida, ele louva a Deus, porque ele foi tratado por Deus. Porque antes Deus chamava Nabucodonosor de meu servo. E ele conseguiu esta salvação porque ele se arrependeu. Ainda em Daniel 3, do 28 ao 30, nos diz o seguinte. Daniel 3, do 28 ao 30. Falou Nabucodonosor e disse:
Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus. Preferiram entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Então aqui a gente vê o testemunho, né? Os amigos de Daniel também preferiram ser jogados na fornalha ardente do que desobedecer o seu Deus. Então nós podemos assumir qualquer cargo que não seja no lugar um lugar inadequado para trabalharmos. A política é uma profissão. Quem coloca os políticos lá onde nos seus lugares somos nós. Nós também podemos tirar eles, conforme a atuação dele. Então nós precisamos ver realmente quem colocamos lá está realmente fazendo o que queremos? Estas pessoas estão obedecendo a palavra de Deus? São pessoas fiéis? Então, em Gênesis 41, do 38 ao 44, José é colocado como governador do Egito. O segundo governante mais importante do Egito foi José. Quem era José? José era filho de Jacó, o terceiro patriarca de Israel. José, como filho de Jacó, se fosse nos nossos dias, pensava, mas ele não pode assumir o reino, o governo do Egito, que lá são idólatras. Mas Deus colocou José no governo do Egito, o segundo mais importante. Porque Deus queria salvar o seu povo. Deus queria proteger o seu povo. Deus, ele faz como ele quer, onde ele quer, no momento que ele quer, ele usa quem ele quer. Temos que ver quem Deus está usando. Não podemos ficar contra aquele que Deus escolhe. Então, José, ele foi esse líder. E Deus colocou ele naquela nação, primeiro, para ser um instrumento nas mãos de Deus, para salvar todas as nações da fome. E também salvar Jacó e todo o seu povo. Então, Deus, ele usa quem ele quer. Ele bota o governo que ele quer. Deus é quem manda na terra. Mas Deus, ele manda na terra mediante a nossa escolha, a nossa decisão, porque Deus colocou no homem o livre arbítrio. Então, ele deu para nós 2 caminhos a escolher, né? Então, se o homem escolhe o caminho da vida, então Deus dá as bênçãos para este homem. Mas se o homem escolhe o caminho da morte, então é juízo, é perdição, é sofrimento. Se o povo vive na desobediência a Deus, este povo dá legalidade a Satanás de governar a nação que ele está dando legalidade. Será que nós vamos dar legalidade a Satanás para governar a nossa nação? Se o povo vive na obediência a Deus, então Deus vai colocar pessoas boas no governo, pessoas que servem a ele. No livro de Esther, ela fala, quando um governante que odeia o povo de Deus, quando ele assume, o que é que ele faz? Então, Naamã, ele fez uma lei para matar todos os judeus, porque ele odiava os judeus. Então, devemos prestar atenção o que iremos fazer no dia 30 de outubro. E o Brasil, como está espiritualmente diante de Deus? Será que o Brasil espiritualmente está servindo a Deus? Então,
nós vamos saber como é que está espiritualmente o Brasil no dia da eleição. Por quê? Porque dependendo do candidato que ganhar, nós vamos saber como está espiritualmente a nação brasileira. Porque se o candidato que é contrário à palavra de Deus ganhar, é porque a nação está mergulhada no pecado e não quer Deus. Então vamos prestar bem atenção. Então, aquele que serve a Deus é o que o povo de Deus deve escolher. Se uma pessoa escolhe, a pessoa concorda com o aborto, uma pessoa concorda com o crime, que Deus diz não mate, a pessoa, é um dos mandamentos, a pessoa concorda com a pessoa que mata, que faz até leis para isso, matar o bebezinho, tirar da barriga. Nós vemos que uma criança com 5 meses, uma criança, mesmo com 1 mês, ela já é uma vida. A gente vê Jesus tinha 3 meses na barriga de Maria e João Batista 6 meses na barriga da mãe dele, da Isabel. E João Batista adorou Jesus porque ele sentiu a presença de Jesus. Como é que a pessoa vai concordar em tirar do ventre da pessoa um ser humano? Eu vi numa reportagem uma mãe que foi fazer, o médico foi fazer uma cirurgia num bebezinho de 5 meses na barriga da mãe, porque ele tinha um problema e ele foi fazer essa cirurgia na barriga da mãe para corrigir antes do nascimento. Na hora que o médico cortou a barriga da mãe, a mão do menino pegou na mão do médico. 5 meses. Estava na barriga, só estava grávida de 5 meses. Então, meus irmãos, vamos pensar muito bem. Vamos pensar realmente quem nós queremos para o nosso Brasil. Porque Mateus 24, 9 está chegando para todos os cristãos. E nós podemos muito bem apressar esta perseguição na nossa nação. Então, será que o Brasil realmente está servindo a Deus? Deus colocou 2 caminhos para a nossa nação, para a nação brasileira. Tem 2 caminhos. O caminho da bênção e o caminho da perdição. O caminho da bênção e o caminho da maldade. A morte e a vida. Então, qual destes caminhos você vai escolher, né? É bom você pensar. É o caminho da maldade, que quer ensinar seus filhos a se prostituírem, a se drogarem. Eu estava vendo um vídeo onde o prefeito, em 2017, que assumiu em 2017, fez uma limpeza na cidade dele, desses livros, dessa ideologia maligna, ensinando a criança de 4, de 5, de 3 anos a se suicidar, comendo maçã dura para morrer engasgada. É isso que vocês querem para nossa nação? É isso, meus irmãos. Onde estava ensinando a filha querer casar com o pai, onde ensinando crianças pequenas se masturbarem. É isto que vocês querem? Então pense bem. Deus colocou o caminho do bem e o caminho do mal. Deus colocou a bênção e a maldição. Dependendo da maneira espiritual em que estamos vivendo na nação brasileira, então será escolhido o governante que iremos ter. E dependendo do governante, os cristãos irão gemer. Por isso, eu aconselho a você o mesmo que Deus lhe aconselha. Escolher a vida e viva. Mas para a nação escolher a vida, primeiro ela tem que viver
o que está escrito em 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, para a nação brasileira ser sarada, é preciso que o povo de Deus faça isso bem daqui. Se humilhe, ore, busque, se converta dos seus pecados, dos seus maus caminhos e ouça a voz de Deus. Perdoe e peça perdão para que Deus sare o Brasil. É preciso que a igreja faça isso. Não é os incrédulos, não são as pessoas que não adoram a Deus, é a igreja. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Quem é de Deus é a igreja. Então pense bem. Somente se a nação brasileira fizer isto, então Satanás não terá legalidade para governar essa nação. Mas se a nação brasileira, se a igreja de Jesus não fizer isso, então Satanás vai assumir, em forma de um homem, o governo desta nação. E a igreja de Jesus vai gemer, como muitas outras nações, como em muitas outras nações os cristãos estão gemendo. Então, será que nós vamos passar por isso? Sabemos que vamos passar. A Bíblia diz. Mas é preciso que apressemos isto? Eu acredito que não é necessário, mas vai depender de nós. Então, João 8:32, Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para escolher a pessoa que realmente Deus colocou na nossa nação, vamos olhar quem realmente é. Quem está obedecendo a palavra de Deus. Quem está com os sacerdotes ao seu lado. Os sacerdotes não corrompidos. Os sacerdotes verdadeiros. Preste atenção. Quem está apoiando verdadeiramente aquele que Deus escolheu e quem apoia, que tipo de gente apoia quem Deus não escolheu. Tem Oséias 4:6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então o diabo ele não quer que ninguém tenha conhecimento da verdade, porque se tiver conhecimento da verdade, não vai seguir a ele. Então o diabo está escondendo, está derrubando os canais de quem está falando a verdade, que é para a pessoa viver na mentira. Jesus disse que o diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira. E ele quer que as pessoas vivam na mentira. O Brasil, desde a sua fundação até uns anos atrás, vivia sempre na mentira. Então será que nós, esse pouco de tempo que nos resta nessa terra, porque é pouco tempo, vamos continuar na mentira? Então isto aí fica nas mãos de cada um. Então, Satanás, ele sempre veio com essa mentira de que sacerdote, de que pastor, de que profeta não pode ser político. Isso é mentira do diabo. Todos podem ser políticos, principalmente os filhos de Deus. Se não fossem corruptos, muitos vão para lá e se corrompem. O que não pode é ser corrupto. Tem que ser honesto. Tem que ser obediente à palavra de Deus. Então, no dia 30 de outubro, vai se saber como é que está espiritualmente a nação brasileira, baseado no político, e vai ser escolhido. Então, que o Senhor nos abençoe. Eu espero ter esclarecido na palavra de Deus o que muitos dizem que não pode. Que os irmãos
ore a Deus, estude a Bíblia, para não ser enganados pelos falsos profetas. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos ensina, Pai, que nos ensina tudo o que queremos saber. Nós é que não buscamos, nós é que não estudamos, nós é que temos preguiça de ir atrás da verdade, da comunicação, do entendimento, do conhecimento. As pessoas não querem ir atrás da verdade, seja na Bíblia, seja no governo, seja no mundo. Não querem ouvir a verdade, querem ser guiados por mentirosos. Que o Senhor venha abrir os olhos do teu povo, meu Pai. Que todos aqueles que irão ouvir esta mensagem, que o teu Espírito fale ao coração deles e abra o entendimento. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Passe esse vídeo para frente, mande para outras pessoas e dê o seu bonzinho. Vá lá no meu canal no YouTube também e se inscreva lá e faça a mesma coisa. Que o Senhor nos abençoe. E até terça-feira.